amigos, um grande abraço. Hoje é sexta-feira, dia de futebol em rede. Vamos falar sobre os assuntos que movimentam o futebol brasileiro no final de semana e também o que aconteceu no meio de semana com a Copa do Brasil. Ao meu lado, Luiz Carlos Quartarolo. Boa noite, boa tarde, bom dia para vocês. Quartarolo, por favor, o seu incrível cumprimento oficial. Aliás, vamos parar com isso. Você já cumprimentou, está tudo certo. Bom fim de semana para todos vocês. Um abraço àqueles que nos acompanham mais uma vez. Está chegando uma nova rodada do Campeonato Brasileiro, rodada que vai ter um líder contra um vice-líder que é muito poderoso. Teve sorteio de Copa do Brasil em termos de mando, né? Mas realmente é um assunto que pode ser discutido também, que deve ser discutido pela gente. Enfim, vamos em frente, que atrás vem gente. Bom fim de semana, Cerote. E vamos lá, vamos pedir para o pessoal, por favor, inscreva-se no nosso canal do YouTube, www.youtube.com/futebol em rede, tudo junto. Clica lá, o Quartarolo adora isso. Ajude os velhinhos. Nessa idade, sem uma mãozinha, nada fica de pé. Mas vamos falar, começando com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Palmeiras vai ter um duelo magnífico no final de semana contra o Flamengo. Palmeiras é líder do campeonato, 48 pontos. Se vence o Flamengo, a coisa fica muito mais simples e fácil para o Palmeiras em termos de campeonato brasileiro. E o Palmeiras vai com tudo que tem direito. Elenco total, completo, à disposição. O Scarpa volta. E aí, Quartarolo, você está feliz com esse duelo entre Palmeiras e Flamengo no final de semana? Vamos decidir o Campeonato Brasileiro já em agosto? O campeonato termina antes também, né? Vamos lembrar que termina dia 13 de novembro, ou seja, está pertinho para acabar. Antes dele tem um outro campeonato em outubro, mas a gente vai ganhar isso também. Olha, o negócio é o seguinte... A gente vai ganhar? Quem é? A gente vai ganhar isso também, pode ficar tranquilo. O que campeonato é esse? Se eu precisar explicar, é só pensar. Agora, viu, Cerote? O negócio é o seguinte: o Palmeiras está caminhando célere para ser campeão brasileiro. Normalmente, nessa altura do campeonato, quem tem essa vantagem muito grande, e às vezes até com vantagem menor, como já aconteceu com o próprio Palmeiras em 2016, e depois com o próprio Corinthians, do Carille, essa vantagem é difícil de ser tirada. Porque mesmo que um time lá na frente ainda dê uma trombadinha, não jogue bem, empate ou perca um jogo, ele pode administrar essas competições ou essa competição. E sem falar que o Palmeiras folgou a semana inteira, ou melhor, treinou a semana inteira, não teve jogo, não teve pressão e vive um momento muito iluminado, além de ter um grande time, um grande treinador, uma grande comissão técnica, está num voo de cruzeiro tranquilo, não do Cruzeiro de Belo Horizonte, que está na segunda, né? Um voo de brigadeiro, né? Céu limpo, não vê ninguém pela frente. Acho até que, apesar da força do Flamengo, o Palmeiras não perde esse jogo, Cerote. Olha, é um jogo muito importante. O Palmeiras é favorito no jogo, na minha concepção. O Palmeiras completo, com uma semana para treinar, tem que ganhar o jogo. É minha opinião. Até porque nós fizemos na chamadinha lá do programa, o Flamengo vai ter uma maratona de decisões aí. Tem o jogo contra o Palmeiras, tem Copa do Brasil, depois tem Libertadores na América, Libertadores, depois volta a pegar o Copa do Brasil. O Flamengo está numa situação difícil. Eu acho que o Flamengo tem elenco para equilibrar, mas é impossível ganhar tudo. E esse jogo contra o Palmeiras é o menos importante deles, Quartarolo. O que você acha? O Flamengo suporta essa maratona de decisões? Então, Seródio, eu não diria que é o menos importante deles. Porque o Flamengo deve estar pensando o seguinte: se ele fizer um bom jogo e ganhar do Palmeiras, ele diminui em 3 pontos, fica a 6 pontos do líder. E é claro que isso é interessantíssimo para o Flamengo. Então, ele continuaria muito vivo no Brasileiro, ainda fustigando o Palmeiras e tendo a postura aberta em outras 2 competições onde ele é favorito. Não dá para discutir que não, né? Para passar. Então, para mim, ele é favorito, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, contra o São Paulo, é favorito contra a próxima semifinal da Libertadores, contra o Vélez. Então, não vai ter jeito. Mas esse é o jogo que a gente precisa analisar se o Dorival vai poupar ou não vai, já pensando em Copa do Brasil, né? Então, mas ele tem mostrado que ele tem elenco para isso. Agora, eu acho que é um jogo importante, sim, para o futuro do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Esse jogo é de suma importância. Não, que é. O problema é saber se o Flamengo vai ter água, garrafa para vender, porque vai uma paulada atrás da outra.
Quartarolo, ainda falando sobre o Palmeiras, está rolando as críticas dos brasileiros ao Abel Ferreira, por causa do jeitão dele, por causa disso, por causa daquilo, xenofobia, inveja, não sei o quê. Eu acho que o Abel Ferreira é um grande treinador, está provado, não tem mais o que falar sobre isso. O que você acha que está rolando em relação aos brasileiros, principalmente aos treinadores, em relação ao Abel Ferreira? Olha, Aceródio, ontem, inclusive, eu estava conversando com o Fred Júnior, que você conhece bem, que é um setorista do Palmeiras há muito tempo, mesmo hoje não estando trabalhando mais na Jovem Pan. Um beijo para ele. É gente boa demais. E, aliás, tem hoje o programa dele, A Bola Não Para, que está muito legal também. E e lá também ele tem que falar do futebol em rede, senão não adianta nada. Mas a gente é boa, a gente é gente boa. Mas ele falou, justamente o tema seria esse. E ele falou que está havendo um movimento dos treinadores, junto com aquela associação, que o Zé Mário é presidente, para tentar marcar um encontro dos técnicos, ou pelo menos de um grupo de técnicos, com o Abel Ferreira. Porque o próprio Palmeiras, intramuros, admite que o Abel Ferreira não é muito aberto aos técnicos brasileiros. Ele é um cara educado, conversa com eles quando joga contra, mas ele não abre muito, não senta para conversar, vamos colocar assim, né? Então, ele não abre muito o trabalho dele, o serviço dele para esse tipo de coisa. Pelo menos é essa a informação que surge, né? Dentro do Palmeiras, alguns dirigentes acham que é muito legal fazer realmente um encontro, que seria legal para, sabe, conversar, jogar conversa fora, mostrar que não há animosidade profunda, né? Eu acho que é um bom caminho. Que o Abel Ferreira tem hora que é meio rebelde, é meio prepotente, a gente sabe. Mas ele é um prepotente e vencedor, né? Então você tem que respeitar mais. Eu acho que está rolando agora uma certa dor de cotovelo em relação ao Abel Ferreira. Acho que tudo que você fizer agora vai ser meio oportunista. Eu deveria ter feito isso antes. Com relação ao próprio Abel Ferreira, se ele for mais simpático, certamente ele vai ganhar mais espaço. E, olha, nós estamos num período em que não temos um sucessor para Tite na seleção brasileira. E eu confesso, Abel Ferreira é um nome. Por que não? E, para que esse nome possa vingar, o Abel Ferreira teria que ser um pouco mais simpático em relação ao futebol brasileiro. Simpático é melhor. Bom, com relação ainda a Abel Ferreira, o Abel tem nas mãos o Hendrick, garoto de 16 anos, está treinando, vai para lá, vai para cá, está todo mundo com a expectativa de que esse menino atue no time principal do Palmeiras. Eu entendo o desespero do torcedor, mas não vejo espaço para Hendrick no atual elenco do Palmeiras. E aí, ele vai ter que ser lançado aos poucos, né? Ele é um jovem, a exemplo do Gabriel Jesus, quando foi lançado. Há muita esperança de que ele seja o futuro do Palmeiras em termos técnicos e até financeiros de uma negociação. Mas o Palmeiras está montado, né? O Palmeiras não está desesperado como o Santos, outros times aí que lançam garotos e não tem planejamento nenhum. Dá certo, deu, né? Mas a verdade é que não há um planejamento. E o Palmeiras hoje, quer queira, quer não, há um planejamento para a base, né? O próprio São Paulo renovou agora, fez contrato com 6 jogadores de Cotia, renovando o contrato. Isso é ter planejamento. Justamente vendo lá na frente se vai negociar ou não, ou se o cara vai dar certo ou não. O Hendrick, pelo que a gente viu até agora, é um jogador muito acima da média. Tomara que ele continue sendo assim, será realmente um jogador extraordinário. Então, nesse aspecto, você tem que ter calma. E também o torcedor que tem que ter calma, né? Não adianta ficar pedindo Hendrick, como pediu o Gabriel. Lembra do Oswaldo Oliveira? É Gabriel, Gabriel! E era difícil, porque é uma responsabilidade a mais nas costas do garoto, no momento em que o time está indo bem. Então, não precisa mexer. Não, acho que vamos dar tempo ao tempo com relação a ele. Eu quero só lembrar que o menino é realmente bom jogador, só que entre os pequenos, entre os miúdos. Entre os grandes, ele ainda vai ter que provar o valor dele. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, deu entrevista durante essa semana aí, dizendo que ela nasceu para isso, falando das coisas do Palmeiras, mas uma frase me chamou a atenção. Ela não pretende vender os principais jogadores do Palmeiras porque não quer prejudicar o trabalho do Abel. Que beleza. Se ela falasse ao contrário, eu ia ficar até assustado. Mas também eu acho que é uma promessa vazia. A hora que bater na porta, aí se conversa, com certeza. O Scarpa, por exemplo, é um dos principais jogadores do Palmeiras, se não o principal hoje, e vai embora, de graça.
Bom, é o seguinte, você que gosta da gente, dá uma olhada no nosso canal do YouTube, tem lá a entrevista do Zago, que é um treinador de futebol muito interessante, assista a entrevista, você vai gostar. E vem novidade aí, já na próxima terça-feira, vamos resgatar a história do Anilton, um jogador do São Paulo que hoje é rei em Hong Kong. Olha que legal. Essas coisas acontecem, meu amigo. E aí vamos falar do Corinthians, Quartarolo. O Corinthians está na semifinal da Copa do Brasil. Aí a pergunta que eu faço, que você tem que responder. Yes. De besta a bestial, o Vitor Pereira? Seródio, veja bem, quando eu falo assim, ó, Vitor Pereira, aquela coisa toda, o próprio Abel Ferreira, é que algumas pessoas acham que esses caras são muito melhores do que os que tem aqui. Eu acho que são iguais. Eles erram e acertam. E tem coisas melhores, tem coisas que não cabem bem, tem coisas que eles precisam adaptar. É claro, a gente falou isso na live do Corinthians, né? A verdade é a seguinte: ele jogou contra o Atlético Goianiense com um time que todo mundo achava que tinha que jogar. Não inventou. O lateral direito, a defesa experiente, 2 zagueiros bons, o lateral esquerdo é o Fábio Santos, o Fagner solto, é um atacante na lateral, na ala, levou o time à frente. O Cássio tem vivido uma fase extraordinária, um pouco tarde, né? Ele se recuperou, porque senão podia brigar aí numa posição para a Copa do Mundo novamente entre os 3 goleiros, o Tite gosta dele. E no meio-campo, o único que não jogou ainda é o tal de Fausto Vera, mas acabou de chegar. Então não sei se vai virar também. Mas o Duqueiroz continua jogando bem no que pode. O Renato Augusto voltou jogando muito bem e realmente ele, quando joga bem, o time melhora. E o Roger Guedes e o Yuri Alberto, que não podiam jogar juntos, jogaram muito contra o Atlético Goianiense. O Renato Augusto foi melhor em campo, o Roger Guedes fez uma partida interessante, excelente, e o Yuri Alberto desencantou com 3 gols. E o Gil mostrou o que é liderança, né, Fábio Cerotti? Para você ter uma ideia, o Gil estava guardado no armário, não sei por quê. Eu, cá entre nós, eu não vejo nada de besta bestial, até porque era uma história já com final programado. Afinal de contas, São Jorge vence o Dragão, não é o Dragão que vence o São Jorge. Então, já estava nas estrelas, veio de outro mundo essa informação. Aí, o Corinthians conseguiu passar pelo Atlético Goianiense. Vai pegar o Fluminense na Copa do Brasil, vai decidir em casa, tudo isso é a favor do Corinthians. Mas tudo isso vai acontecer para colocar em prova o trabalho do Vitor Pereira. Porque ganhar do Dragão sendo São Jorge é fácil. Eu quero ver ganhar a Copa no Brasil. Aí é que o bicho pega. Aliás, o Corinthians vai pegar o Fortaleza neste final de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians que está no páreo no Campeonato Brasileiro, por que não? E aí fica a expectativa. Você que conhece desde o nascedouro, Yuri Alberto, quer dizer que depois que sai a Mega Sena acumulada, 3 gols por dia, Quartarolo, é isso? Olha, no Internacional ele desandou a fazer muito gol, né? Eu acho que ele é um jogador que tem se municiado. Na frente do gol, ele faz gol. Ele não deve... Mas ele fazia gol contra Veranópolis, Brasil de Pelotas. Não. Ele fez gol contra o São Paulo, fez gol contra o Flamengo, ele fez gol em Campeonato Brasileiro, quando, inclusive, ele se notabilizou como artilheiro e foi vendido bem. O jogador que foi formado no Santos foi roubado pelo Internacional, entre aspas, né? Que fazia parte do jogo, o Santos não ficou com ele. Não teve acerto, é aquele negócio que a gente discute sempre, né? O primeiro contrato era do Santos, quando foi fazer o segundo, ele não quis. O empresário o levou para o Internacional, que o vendeu bem, ganhou dinheiro, mas ele é artilheiro, ele sabe fazer gol agora. Ele não é o Júnior Moraes é grosso. Agora, ele sabe fazer gol, só que primeiro que eu acho que havia aquela tensão, né? Não saiu o gol. E quando ele foi municiado de uma maneira importante, com um cara que sabe colocar a bola à frente, tipo Renato Augusto, e o próprio Roger Guedes correndo muito por ele, aí facilitou a situação dele. Eu acho que ele vai continuar fazendo gol, hora sim, hora não. Ele não é nenhum gênio, não conte com isso. Mas ele vai jogar. E não é o Atlético Goianiense, ele fez um gol no jogo decisivo que precisava fazer. Entre Corinthians e Fluminense, na Copa do Brasil, eu acho que dá para o Corinthians passar, porque o time do Fernando Diniz dá muito espaço para o adversário. Se o Vitor Pereira prestar atenção, ele vai fazer gol do Fluminense. É só não tomar. Eu acho que essa parte da semifinal, o Corinthians é favorito, até porque decide em casa. O time do Fluminense é um time que tem algumas virtudes, mas tem muito mais defeitos do que virtudes.
A exemplo do Corinthians, o Sim. Corinthians é assim também, mas pelo fato de decidir em casa, o último jogo, eu acho que o Corinthians fica numa situação um pouco mais favorável para chegar na final da Copa do Brasil. É a parte da semifinal do Campeonato da Copa do Brasil mais equilibrada, Corinthians e Fluminense. Sim. E eu dou, sim, um certo favoritismo ao Corinthians nesse duelo. Com relação ainda ao Corinthians, Quartarolo, você sabe que tem louco para tudo, né? Sim. Saiu uma matéria dizendo que o Corinthians está tendo um boom de torcedores na Arena do Corinthians e Itaquera na temporada, a média de 37.015 por jogo. Oh, descobriram que o Corinthians tem torcida. Puxa vida. E aí surgiu um papo que vai agitar os bastidores do Corinthians para a eleição do ano que vem, de aumentar a capacidade da Arena de Itaquera. Primeiro, que nem pagar a Arena. Segundo, a Arena cabe hoje 48 mil torcedores. De 11 mil acima dessa média espetacular que o Corinthians vem apresentando. Você acha que seria necessário aumentar estádio a essa altura da vida do Corinthians, Quartarolo? Eu acho que isso vem no bojo da declaração do Landim, do Flamengo, dizendo que o Maracanã ficou pequeno, que ele tem que ter um estádio para 100 mil pessoas para a torcida do Flamengo. E o Corinthians acho que se sentiu cutucado, pelo menos quis acompanhar alguma coisa que ele falou. Eu acho que é desnecessário aumentar a arena, o Corinthians tem conseguido fazer bons lucros por lá. Aliás, o futebol brasileiro, nos últimos tempos, nesse ano, depois da pandemia, o torcedor tem voltado, São Paulo tem lotado estádio, no Rio tem lotado estádio, em várias partes do Brasil isso tem ocorrido. Palmeiras tem lotado estádio e o Corinthians. O Corinthians, quando está bem, quando está mal, pelo menos 20 mil pessoas, 25 vão. Quando está bem, está embalado, são jogos decisivos, os caras vão mesmo, não tem jeito. Realmente o projeto é legal para o Corinthians nesse aspecto. Então, mas eu acho que esse negócio de aumentar estádio, isso aí é só para tentar conseguir alguns votinhos a mais lá dentro, jogar uma outra conversa. E aquilo que você falou é verdade. Não é que não pagou o estádio. O Corinthians agora já acertou como pagar o estádio. É justo, está tudo certo. Hoje, acho que o futebol brasileiro não comporta super estádios. Os grandes que a gente tinha encolheram, agora vocês querem pegar os pequenos e inchar? Não consigo entender. Bom, vamos lá. Você está gostando da gente? Visite o nosso site www.futebolemrede.com.br. Quartarolo escreve lá, eu escrevo, o Sérgio Oliveira escreve, o Márcio Trevisão, Lucas Neto, não aquele do youtuber, o Lucas Neto, jornalista, Lucas Neto especial também escreve YouTuber. Lá. O nosso. Tem muita gente, o Fred Batalha também escreve lá, e as coisas estão sendo reformuladas no site. Já teremos uma reunião com o Sérgio Oliveira. Sim. Bom, vamos falar do Santos. Afinal de contas, o Santos tem clássico contra o São Paulo na Vila Belmiro. Atenção, hein? Você que é meio desligado, o jogo passou das 18 para as 19 horas a pedido da Polícia Militar. Vai ter o jogo do Flamengo e Palmeiras, eles não querem encontros, mas tudo bem. Até parece. Mas, vai. Por questão de segurança, o jogo foi para as 19 horas. E o Santos não vai contar com o Carlos Sanches, lesionado, tem uma artrose. E aí, o Santos pode ter novidades e deverá ter, por exemplo, o Soteldo na vaga do Lucas Braga. O Santos vai colocar o que tem de melhor, chaveirinho no jogo, Quartarolo. E o Ferrarese deve jogar também, o zagueiro, não é isso? Não, o Ferrarese é do São Paulo. Ferrarese é do São Paulo. Eu não coloco os caras do São Paulo no Santos. Não, mas eu estou falando do jogo. Do Ferrarese vai jogar, pô. Agora, no Santos tem Aí o São Paulo é um... Não, mas no Santos chegou um lateral também, né? Que vai saber o que vai acontecer, né? O tal de Natan, que até agora não jogou. Mas tem o Carabajal lá, como chamam? Carabarral também. Ou seja, é só atração no jogo, só tem atração. Que beleza. A verdade é a seguinte, Seródio, guardadas as devidas proporções, não é Palmeiras e Flamengo, que é um jogo decisivo para a ponta do campeonato, mas aí a gente começa a analisar de novo, né? O Santos teve uma semana para trabalhar sem o Carlos Sanches, que vinha jogando bem, embora tenha jogado muito mal contra o América na derrota por 1-0 no final de semana.
É. Mas o Santos tem muitos problemas, né? O Santos tem muitos problemas. O último jogo lá em Belo Horizonte, no Horto, foi péssimo. O Lisca saiu falando bobagem para explicar o jogo, mas realmente o time jogou mal. A estreia do Soteldo é um alento, mas a gente não sabe como é que ele está. E, por outro lado, Serode, aí a mesma Não questão. cresceu, continua do mesmo É, tamanho. não, continua. A pergunta que você fez em relação ao Flamengo, a observação que você fez, guardadas as devidas proporções, eu acho que vale também para o São Paulo, que a gente vai falar já. Eu não sei se Então, o Rogério Ceni vai botar um time reserva, misto, né? é, Porque quarta-feira ele tem jogo. é, E parece que o adversário de quarta-feira é muito forte. Mas tudo bem. Então, o Santos nessa aí, e olha que o Santos está um ponto na frente que o São Paulo no Campeonato Paulista, do Brasileiro. Ou seja, é um jogo de importância para o São Paulo ultrapassar um adversário direto no meio da tabela. Se o São Paulo ainda quiser entrar em G6, G8, sei lá, ele vai ter que ganhar esse jogo. Então vamos saber o que os técnicos vão o, fazer. o O do Santos Santos, é favorito com disso tudo, Quartarolo? Sim ou não? não. Eu acho que é jogo de empate. Ô, louco! É, E o Santos viveu uma semana turbulenta. mais O uma. Chumbinho, que quem não sabe é o Newton Drummond, que foi contratado como de executivo de futebol do Santos. O Chumbinho levou chumbo grosso da diretoria do Santos e deram um pé no bumbum dele. O presidente do Santos andou recebendo o Rueda, recebeu umas fitas lá, em que existia a suspeita de que o Chumbinho, nas negociações, trabalhava com empresas que era ligada ao filho, a amigos. É ligado ao Chumbinho Júnior. Aí o Chumbinho levou um pé no fundilho e o Rueda resolveu assumir o departamento de futebol do Santos até o final da temporada. Quartarolo, eu não sei a sua opinião a respeito do tema, mas eu quero só lembrar que na época que foi anunciada a contratação do Chumbinho, que todo mundo já achava que, Newton Drummond, eu falei aqui, ele já passou por tal lugar, tal lugar, tal lugar. Ele, na época do Internacional, não era o cara, ele era o que rodava. Não é assim, não era super uma grande estrela para ser o grande executivo do Santos. O Santos precisa de um cara que tenha, acima de tudo, expertise no assunto e uma sorte enorme, porque não pode errar. O cara que for trabalhar no departamento de futebol do Santos, for trazer reforços para o time, não pode errar. Não tem dinheiro para errar. Se errou, o dinheiro do erro não permite um novo acerto. É uma difícil situação para o tal de diretor executivo do Santos Futebol Clube. Você acha que a alternativa, Rueda à frente do problema, é a melhor solução para o Santos, Correio? Bom, primeiramente eu vou falar que eu acho, sabe por quê? Porque eu acho que esse cargo de diretor aí, diretor remunerado, é mais uma invenção do futebol brasileiro que não deu certo, porque o cara não tem autonomia, realmente há muitas ligações nebulosas e não acrescenta nada, não acrescenta nada. O próprio Edu Dracena, que é um cara que a gente gosta, também saiu do Santos e sob desconfiança, porque o irmão dele mexia com o jogador. O cara está no futebol, ele mexe com tudo, esse é o problema. E o Rueda já está contratando, foi ele que contratou o técnico, foi ele que contratou de volta o Soteldo. E o Chumbinho falou que o Lisca foi ideia dele. Sim, deixa eu chegar lá. E o Lisca realmente foi um cara indicado pelo Chumbinho, porque eles trabalharam juntos no Internacional. Ontem até surgiu a informação que o Chumbinho, que o Lisca ficou magoado com a saída do Chumbinho, né? Mas a verdade é que depois o próprio Lisca disse que não tem nada a ver com isso e a informação intramuros é que até apoiou a saída dele. Por outro lado, Serônio, há uma coisa mais nebulosa ainda, porque o Rueda deixou vazar que ele está saindo por causa dessa interferência na compra de jogadores ou na negociação de jogadores envolvendo a empresa do filho dele, ou seja, nepotismo esportivo ou coisa que o valha. Bom, ele classificou isso como desonesto, tanto é que demitiu o cara com pouco mais de um mês de cargo, nem isso. Muito bem. Eu estou esperando, porque se fazem isso comigo, com você, o que eu faço? Eu meto um processo no Santos.
Até agora, o Chumbinho não falou nada. O Chumbinho tem que processar o Santos para o Santos provar se ele é desonesto mesmo. Porque, poxa, ele ficou mal na fita. Quem vai contratar um cara que faz negociata? Né? E você fala, mas no futebol não é bem assim. Então ficou mal para o cara. A não ser que o Rueda tenha tudo comprovado, mas ele tem que provar. Só que do outro lado, né? Tem gente que fala, mas prefere não entrar com o processo, porque vai que prova, né? Daí fica pior. Mas realmente eu estou esperando que ele tome uma providência, porque ele ficou mal moralmente e juridicamente na praça, né, Serotti? Com relação a diretor executivo de futebol, até que eu acho que é legal, mas eu acho que o cara tem que ter uma vivência muito perto do clube. Por exemplo, o Edu Gaspar foi isso no Corinthians, aparentemente deu certo. O Alessandro está lá até hoje, em que pese muita gente ser chata com ele, é um grande cara, conheço bem o trabalho dele de perto, sei que é um cara responsável. E em outros clubes também já aconteceu. A questão de trazer um cara do mundo sem ligação com o clube já torna a situação mais difícil ainda. Trazer um cara sem ligação com o clube e de um clube rival, entre aspas, é pior ainda, porque o clube não é estruturado para ser profissional. O clube é estruturado para aquela política de beijamão que todo mundo está acostumado a ver nos próprios clubes, em que existem conselheiros, vitalícios, palpiteiros, torcida organizada. É uma farra. E nessa farra toda, um diretor de futebol profissional sofre mais do que vocês imaginam. Pelo menos o pouco que eu conheço dessa história, eu sei que sofre barbaridade. Se não é pressão de fora, é pressão de dentro, sem contar pressão financeira e tudo isso que envolve o futebol. Bom, você esqueceu de citar também o envolvimento do empresário com todos esses setores. Sim, né? Por isso que eu falei. Um envolvimento financeiro também é. Agora, o Paulo Carneiro exagerou, né? Era presidente do Vitória, deixou de ser presidente, foi trabalhar no Bahia. Não, Paulo Carneiro é uma figura. Bom, pode. Dê um joinha aí ou um negativo, o que você quiser, participe do nosso programa, não esqueça disso. Agora vamos falar do São Paulo. São Paulo arrancou um empate contra o América Mineiro. São Paulo vai pegar o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil, decidida no Maracanã. Eu vou falar com muita sinceridade, o São Paulo pegou o América Mineiro, um jogo que aparentemente poderia ser difícil, tornou o jogo fácil, de repente o jogo ficou complicado e de repente ficou perigosíssimo. O São Paulo vai pegar o Flamengo na semifinal. Te juro. Pode acontecer? Pode. Mas que o Flamengo, nada de braçada nessa semifinal, nada de braçada. O São Paulo nem elenco para isso tem. E já vai começar pegando o Flamengo sem o Miranda, expulso. Uhum. E por aí vai. Independente disso, o São Paulo tem o clássico na Vila Belmiro. E como disse o Quartarolo, no seu pré-assunto São Paulo, o São Paulo é um verdadeiro mistério para o clássico. Não sabemos o que vai acontecer. Eles não sabem quem está vivo, quem está morto, quem está quebrado, quem não está. Se o Miranda está suspenso na Copa do Brasil, tem que jogar contra o Santos. O tal do Ferrarese aí que contrataram, disse que é gênio, tem que jogar contra o Santos. O Pocotó, que sumiu, era um gênio, sumiu, tem que jogar contra o Santos. O tal do Gabi Neves lá, também, que não está na Copa do Brasil. Não era, deixou de ser, aí voltou a ser. Agora não é mais, tem que jogar contra o Santos. São Paulo vai ter que fazer um catadão. E o São Paulo, no Campeonato Brasileiro, não é que corre risco, mas não pode deixar a água bater no joelho, Quartarolo. A minha dúvida é essa, Serotes, porque ontem, por exemplo, falando do jogo rapidamente, o São Paulo era para ter matado o jogo rapidamente, tinha todas as condições, o América estava à mercê do São Paulo. Aí acontece aquilo que pode acontecer com qualquer time, mas não rotineiramente. Se você tem um time que está dominando o jogo, está em cima do adversário, está criando chances, você tem que matar logo o jogo. Aí o São Paulo recuou, deu um baita de um espaço para o América. Claramente que aquilo ali foi pensado para um contra-ataque. Os veteranos cometeram erros graves. Mas aí que está, Seródio. Você, para fazer isso, você tem que ter, no mínimo,
um ataque muito veloz para você fazer o contra-ataque. E o São Paulo não tem isso. Isso aí pode ser usado em outra situação. O São Paulo devia ter continuado em cima, que estava dominando o jogo, jogando bem, né? O Luciano jogando demais, o Calleri fez uma partida de luta, de técnica, sabe? Se Como superando. sempre, sozinho. Não, mas jogando bem com o Luciano, sabe, participativo. Ele foi tão inteligente que estava muito marcado pelo Maidana, ele foi cair nas laterais, ele foi buscar, foi arrastando marcação, participou de construção de jogadas, do gol. Ou seja, aí o São Paulo parou. Aí parou, cresceu. O pênalti que o São Paulo que deram, do Maidana cabeceando a bola no ombro do Reinaldo, eu não daria. É preciosismo digital, preciosismo do VAR, mas o VAR vive dando coisas. Aliás, 3 pessoas daquela equipe de arbitragem ontem, o Bandeira 1 e os 2 caras do VAR, foram os que fizeram lambança no jogo do Inter no fim de semana, contra o Fluminense, e estavam de novo ontem lá, e fizeram essa lambança, na minha opinião. O lance do Miranda, eu não estou dizendo que... mas, na minha opinião, agora é tudo... Eu detesto aquela frase que eu vi ontem de novo. O zagueiro está lá para tentar tirar a bola, amigo. O zagueiro tem obrigação e tem direito. Os 2 levantaram o pé. Os 2. Aí, ele acertou o biquinho da chuteira do Wellington Paulista, que ficou rolando assim que o Miranda foi expulso, ele ficou em pé. O Miranda, muito inteligente, não reclamou, foi embora. E o Reinaldo só não reclamou do pênalti, num momento de astúcia e inteligência, porque ele está pendurado, com 2 cartões, senão ficaria fora do próximo jogo, agora na semifinal. Foi muito sofrido o segundo tempo, aí perdeu o Miranda, tudo bem. Agora, o jogo de domingo. Se sou Rogério Ceni, tem que manter o time, cara. Mantém o time para entrosar mais esse pessoal. E como vai jogar contra o Flamengo? É difícil. E joga com o time que vai jogar, pô. O jogador, quanto mais entrosamento, melhor. O Palmeiras está jogando. Você olha para o time do Palmeiras, você sabe escalar de goleiro ao Rony lá na frente. O Palmeiras agora só tem 2 competições. São Paulo mas tem antes 3. também. Raramente. Quando mudava, era 3 ou 4. O São Paulo muda 10. Tá louco. Eu acho, honestamente, com o que eu vejo, o Quartarolo falou, mas eu daria o pênalti, porque o braço do Reinaldo está já na orelha. Isso aqui eu daria o pênalti. Não é pênalti. O braço está na orelha, não pode estar. O braço está maior. Ele usa o braço para o cara não chegar na bola. Eu daria o pênalti. Com relação ao lance do Miranda, até concordo com o Quartarolo, achei um absurdo, mas a arbitragem inventou que era o segundo cartão amarelo. O São Paulo, na minha opinião, só tem uma chance de sair dessa temporada com confetes. Chama Copa Sul-Americana. O São Paulo, na Copa Sul-Americana, tem quase que uma obrigação de ser campeão. E São Paulo pega... Libertadores. Quê? E vai a Libertadores. E vai para a Libertadores. Mas na Copa Sul-Americana tem um adversário médio, que é o Atlético de Goiás. Vocês viram o que aconteceu com o Corinthians essa semana. E na final, eventualmente, pega o Melgar ou o Independente Del Valle. Pegar o Del Valle. Chance do São Paulo ser campeão existe. E na jogo Copa do só, Brasil, né? Num jogo só. E na Copa do Brasil, o São Paulo terá o Flamengo pela frente, olha, e decidindo no Maracanã. Eu sou o Rogério Ceni e não sonho com o título inédito da Copa do Brasil. Bom, rapidamente, Quartarolo, que nós estamos chegando no final, tem 2 assuntos aqui que envolvem seleção brasileira. Primeiro, o Casemiro trocou o Real Madrid pelo Manchester United. O São Paulo vai dar uns 10 pau aí a mais. Para a seleção brasileira, você acha que foi uma troca vantajosa ou ruim? Eu acho que nem vai influir, viu? Porque eu acho que o Casemiro, tipo assim, já ganhei tudo aqui, vou receber mais um caminhão de dinheiro, vou ficar tranquilo a vida toda, vai para o Manchester, que vive um momento péssimo, mas vai jogar na melhor liga do futebol do mundo, é muito melhor que a Liga Espanhola, com certeza. Não vai alterar nada em sua convocação para a seleção brasileira. Eu acho que essa é a última Copa dele, não vejo o Casemiro daqui a 4 anos ainda como titular da seleção brasileira. Hoje teve uma nota muito bonita, agora há pouco, uma nota muito bonita do Real Madrid informando a negociação e da forma como agradeceu. Segunda-feira haverá uma coletiva e homenagens ao Casemiro lá no Real Madrid. Eu acho muito legal o cara quando sai pela porta da frente, né, Seródio? É como se fala na Espanha, está saliendo por la puerta grande.
É muito legal o respeito que se tem. O Casemiro é um cara que fica na história do Real Madrid e pegou são 70 milhões de euros. Para o Real Madrid também é um grande negócio. Não, eu acho que ele vai complicar um pouquinho para a vida do Casemiro, porque o futebol inglês é muito mais corrido e o time que ele escolheu não era grande coisa. Em todo caso. Bom, vamos lá. A FIFA anunciou oficialmente que cancelou o jogo Brasil e Argentina, aquele que a gente ia dar até a camisa da Itália, que até hoje eu não sei. Guarda a camisa. Isso. Aí a FIFA anunciou que a AFA e a CBF vão ter que pagar uma multa, depois deram um jeito de dar uma camuflada na multa, que seria 300 mil francos suíços para o Brasil, que ia dar 1.600.000 reais, e para os argentinos metade do valor. Eu acho que foi uma idiotice dupla escarpada, porque se alguém tivesse que pagar mais, seriam os argentinos que cometeram o crime maior. Mas, em todo caso... E aí, a CBF aproveitou esse momento de definições e anunciou que vai fazer jogos contra as seleções da Tunísia e de Gana no mês de setembro. Estão tentando levar os jogos para o estádio do Paris Saint-Germain, porque sabe o que é? O Neymarzinho já fica lá, já está mais adaptado. E aí, Quartarolo? Você ficou surpreso com essa decisão da FIFA? Ô, Seródio, a gente está falando isso desde o começo do ano, né? Não vai ter o jogo, não precisa ter. Aliás, não precisa ter, né? Esperaram sair o álbum para falar que... Não, e outra, né? Os dois perderam 3 pontos. Não, deixaram de ganhar, sei lá. Os dois estão mudou tudo, né? Mudou tudo. Agora, a justificativa da CBF para pedir a anulação do jogo, a suspensão total e definitiva do jogo, ajudado pela AFA, que a AFA também embarcou. Não, então vamos junto. Foi fantástico. Você viu a justificativa qual foi? Qual? É porque não é um jogo que tecnicamente interessava a seleção brasileira. Lógico. Melhor pegar Gana e Tunísia. Gana e Tunísia. Quer dizer, não dá para entender, né? Você tem a Argentina. A gente joga muito com eles, mas, poxa, é a Argentina, né? Daí vai jogar contra a Gana e Tunísia. Eu acho que era melhor reunir o pessoal e treinar. Não treina, não precisa jogar, não. A Tunísia e Gana, com todo o respeito, estão na Copa, inclusive. A Gana está, as duas estão, né? Mas, olha, não vai resolver nada, não vai acrescentar nada, pode contundir o jogador e mais, pode fazer com que jogador ruim apareça fazendo muito gol e daí o cara vai para a Copa e não é tudo isso. Então, a gente já viu isso acontecer. Se não tem com quem jogar, não joga. Pronto, é mais bonito. Bom, com relação à decisão oficial da FIFA em relação ao jogo Brasil e Argentina, eu tenho a dizer o seguinte: é a maior cara de pau do mundo. Mas nenhum desses políticos internacionais teria uma cara de pau tão grande de esperar a véspera da Copa do Mundo para tomar uma decisão tão difícil assim. Sabe qual é o nome disso? É oportunismo. Vamos deixar para ver o que fica, tal. Depois a gente arranca uma graninha deles e tudo bem. Isso é oportunismo. Só mostra que o interesse maior da FIFA não está no futebol. Está no, digamos assim, La Plata. Temos La Plata, não tem problema algum. Quartarolo, dá um beijo em todo mundo aí que nós temos que encerrar, que o Sérgio está desesperado. Um abraço, meu caro Fábio Seródio, a você que está nos vendo. Bom final de semana, bons jogos para vocês aí no Campeonato Brasileiro. Segunda-feira a gente volta para comentar a rodada do Brasileiro e já antecipar, fazer algumas projeções novamente sobre, aí com maiores informações do fim de semana, sobre a Copa do Brasil, que começa na sua semifinal, jogos de ida, na próxima quarta-feira. Um abraço, Seródio. Bom fim de semana para você e para todos que estão nos acompanhando aqui no YouTube e na AuTV. E não esqueça, www.youtube.com/futebol em rede. Inscreva-se, ajuda o Zelinho. Tchau, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.